Ô, boa noite, boa Boa madrugada aí para ti. noite. Eu É, já fui minha introduzindo, madrugada. eu já fui introduzindo o assunto enquanto te aguardava, né? Dizendo que geralmente as famílias com crianças especiais, quem usualmente alerta são as escolas, são as escolinhas, não é? E que a mãe e o pai têm bastante dificuldade de perceber que tem alguma coisa de diferente naquele seu filho, né? A não ser que nasça com algum problema físico já, que já seja detectado no parto logo em seguida dele, não é? Mas uma pergunta que acho que a gente podia começar, né, Aline? Eu já nem te deixei de bom dia, nem aquecer, já é sair te perguntando. Boa noite aí, né? Boa noite para todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando, né? E eu já podem fazer perguntas, vai ser um prazer para nós poder responder, né, Aline? Mas me diz, Aline, existe uma criança normal? Qual é a diferença entre ser normal, ser uma criança normal, ser uma pessoa normal e ser uma pessoa especial? Vamos ver essa distinção, né? Como é que a psicologia vê isso? Então, é, através de um parâmetro de normalidade. E isso não é fácil de ser falado, porque as pessoas têm muito cuidado, né, em falar sobre normalidade. Então, é comum as pessoas dizerem assim: considerado normal, ou então colocar aspas em normal, não Sim. é? Assim, tem É. muito essa dificuldade de se referir ao que é normal como, na verdade, como ele é, porque normal é aquilo que está dentro da norma, é aquilo que acontece mais em uma distribuição de pessoas, né? Em um universo com uma distribuição de pessoas. Então, normal é aquilo que, como eu falei, acontece mais vezes. Isso passa a ser considerado normal. Eu Então, acho que essa tua fala, Aline, é bem importante, assim, é o que é a norma, o que é esperado, que um grupo, o maior exatamente, grupo apresenta. E nem sempre exatamente, pessoas que não apresentem um comportamento que é da norma, a gente poderia chamar de anormal, não é? exatamente, né? Eu sempre, para tentar explicar isso, né? Eu trabalhava dava aula, né, no curso de pedagogia. E para tentar explicar isso, eu fazia uma figura, né? Eu falava sobre uma metáfora que era assim: imagina que a gente coloca aqui na frente da faculdade uma banquinha que vai medir a inteligência das 100 primeiras pessoas que passarem, né? Uhum, Aleatoriamente. A gente não vai escolher essas pessoas. Essas pessoas serão as primeiras 100 que a gente encontrar. E a gente vai medir através de um teste objetivo, porque, né, os testes objetivos, queiramos nós ou não, eles são objetivos, então eles medem numericamente algo, né? No caso, uhum, inteligência. Então, como é que a gente vai medir inteligência? A gente vai fazer perguntas para essas pessoas responderem. E depois vai fazer o somatório das perguntas que cada um desses passantes, né, pessoas aleatórias, responderam. E vai ver qual é a média de acerto nesse grupo de 100 pessoas. Então, a gente pode, claro, considerando o universo total, né, 100 pessoas não é representativo, obviamente, de quase nenhuma população, mas dependendo sim. do universo que a gente observa, a gente vai ter um grupo representativo e vai chegar a um número, né? Um número de Uhum, respostas certas na maioria daqueles casos. Então, assim a gente tem uma norma, né? Isso é uhum, contestado, a gente tem muitas pessoas que contestam essa forma de medir inteligência, mas ela existe e ela não pode ser negada. O que a gente faz normalmente é que a gente não usa somente testes objetivos para medir inteligência. A gente usa uhum, métodos objetivos e usa também técnicas subjetivas, né? Como conversa, como observação, como ensaio clínico, como várias outras formas da gente entender o funcionamento, né, a operação, né, e assim, essa palavra é do Piaget, né? O Piaget fez um método clínico de observação da uhum. inteligência.
Então, ele não mediu respostas certas. Ele não contou, não é que ele não mediu, ele não contabilizou as respostas certas, né? Ele tentou entender por que que as crianças erravam determinada resposta e daí ele criou um método clínico da gente observar a inteligência. Então, o que se faz normalmente é que a gente vai usar esses métodos e vai usar também outros métodos. E o somatório desses métodos objetivos e subjetivos é que vão dizer para a gente um funcionamento de inteligência. E a gente tem que pensar que a gente trabalha em faixas, né? Se espera que, por exemplo, uma criança caminhe entre 10 meses a 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Então, não é que a criança que caminhou aos 10 meses seja precoce ou a que caminhou 1 ano e 3 meses seja tardia, não é? Mas nesta faixa a gente espera que a criança caminhe. A gente faz uma expectativa, né, do que é o desenvolvimento normal. Normal, a gente sempre faz mesmo entre aspas, né, esperado normal, né, dentro da normalidade, vai desempenhar. Mas eu acho que é importante também a gente pensar assim, o que que é inteligência? Porque as pessoas têm bastante dificuldade de entender o que que é inteligência. Às vezes a gente pensa que inteligência é só aqueles que vão bem na escola, que tiram boas notas. E isso não é conceito de inteligência, não é? Então, como é que a gente avalia uma questão de inteligência? E antes de tu responder, para dizer para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que tem crianças com necessidades especiais, e a gente já logo vai falar sobre isso também, né, Aline? Que elas têm inteligência dentro do espectro normal, né? Então, a gente tem crianças, às vezes, com diagnóstico de um distúrbio mental, ou até, às vezes, com um problema no desenvolvimento, como autismo e outros transtornos, mas elas têm inteligência normal. E tem crianças que não têm distúrbio nenhum e podem ter um atraso importante na sua cognição e dificuldades na sua inteligência, né? Então, o que que é inteligência, Aline? Então, bom, depende de quem fala, né? A Uhum, inteligência para o Piaget é a capacidade de se adaptar ao meio, né? O Piaget era um estruturalista, ele acreditava que a gente tem uma estrutura de conhecimento, a gente nasce, né? Ele acreditava que essa estrutura de conhecimento que a gente desenvolve ao longo da vida, ela nasce com a gente e a gente vai galgando patamares hierarquicamente superiores uns aos outros, né? Numa escala uhum, evolutiva, vamos dizer assim, de inteligência. Por isso ele falava de inteligência sensório-motora, dos bebês bem pequenos, depois pré-operatória, operatória e formal. Então, isso tem uma escala hierárquica de complexidade, né? Então, para ele, era adaptação ao meio. Quanto mais capaz de se adaptar ao meio uma criança, uma pessoa é, mais inteligente, então, ela é. Para o Vygotsky, né, que é o autor que eu estudo e é a abordagem que eu acredito e que eu trabalho, enfim, né, não é adaptação, pelo contrário, quer dizer, pelo contrário, não é bem o contrário, mas é diferente, né? Para o uhum, Vygotsky, inteligência é a capacidade de se beneficiar da instrução. Então, para o uhum, Vygotsky, a inteligência da criança, ela depende da mediação, ela depende do contato com o outro. Ele não uhum, acredita em uma estrutura herdada ou uma estrutura biológica. Ele acredita uhum, que uma boa mediação é capaz de promover a aprendizagem. E quanto melhor é essa mediação, mais capaz de promover a aprendizagem ela é. E, portanto, mais considerada inteligente também essa criança é, né? Então, para uhum, ele, a inteligência, ela depende do outro, ela depende da interação com o outro, né? E isso, para quem trabalha com intervenção como eu, né, que trabalho com psicopedagogia com crianças que têm dificuldade de aprendizagem, isso faz toda a diferença. Porque às vezes porque, o que a gente quer saber é, ele é receptivo à mediação? Ou seja, ele aprende se eu ensino ou ele não aprende mesmo que eu ensine? Entende? uhum. Então, isso vai fazer toda a diferença, né? A criança E, tem desculpe te várias cortar, Aline. coisas que uma criança considerada típica aprende Uhum, sozinha, mas que uma criança uhum, considerada especial não vai aprender sozinha. Ela precisa de mediação para aprender.
Então, se eu consigo fazer uma boa mediação, eu consigo ensinar uma criança que tem dificuldade. Às vezes as pessoas confundem inteligência com uma velocidade ou facilidade de se aprender, não é? E não necessariamente. É a capacidade mesmo, né, de aprender e de lidar com o conhecimento ou com o relacionamento entre as pessoas, não é? De uma forma positiva, né? Tem uma parte da psicologia que diz que a inteligência é a capacidade de resolver problemas do cotidiano, usando as ferramentas que você tem, ou seja, toda a experiência e conhecimento que você vai adquirindo, né? E o Gardner trouxe para nós, né, que é um psicólogo também do desenvolvimento, que as pessoas têm uma inteligência, uma capacidade, sempre inteligência é uma capacidade, né, normal, ou dentro da normalidade, dentro da norma geral, mas que nós temos facilidades ou habilidades que se desenvolvem com mais rapidez ou com mais presteza, seja em áreas diferentes, como a motora, né? Daí diz assim, as pessoas que têm essa capacidade de jogar futebol, vôlei com mais facilidade, seja artística, espacial, numérica ou das línguas. Mas isso não faz alguém mais ou menos inteligente, é só uma habilidade maior para algumas áreas, né? Isso é bem E é importante por de isso ver, que né? muda a nomenclatura para tratar, Uhum, né, de pessoas que têm muita inteligência, vamos dizer assim, né? uhum, Essa nomenclatura muda de superdotação para uhum, altas habilidades. Justamente por isso, porque uma pessoa com uma alta habilidade qualquer, em qualquer dessas esferas aí que você falou, pode uhum. ter inteligência somente normal em outras áreas. É, Ou até mesmo, né, o que é mais impressionante, pode até ter dificuldade em alguma área. Isso não retira essa pessoa de dentro desse espectro de alta habilidade. Por quê? uhum, Porque ela demonstra algo que ou foi aprendido muito facilmente, ou foi aprendido sem que alguém ensinasse sistematicamente, sim, mas ela aprendeu aquilo. Então, naquilo, ela tem uma alta habilidade. E esse conceito é uhum. muito interessante porque tira essa ideia do dom e essa É, ideia de que pessoas com altas habilidades são boas em tudo. Não são boas em é. tudo. Podem não ser boas em tudo. Não precisam ser boas em tudo. É a superdotação, que casos raros, como a baixa dotação, não é? Ela não é mesmo em todas as áreas. E muitas vezes, aqui até a Fábio trouxe aqui para nós que a inteligência é fortalecida com a comunicação com o outro, né? Que é verdade, e tem pessoas que têm muita dificuldade na área do relacionamento, que também é uma inteligência, que é a inteligência emocional, né? Que usa o Exatamente. conceito da inteligência para dizer que é a habilidade, né? A capacidade de interagir entre as pessoas, né? E tem os ditos, daí eu vou usar as aspas, os ditos normais, tem pessoas que têm baixa capacidade de interagir entre as pessoas. Não desenvolveu a sua inteligência emocional. Se a gente pensar nessa terminologia do Gardner, a gente pode pensar que pessoas com autismo são Uhum, pessoas que podem se desenvolver em qualquer outra área, mas que na área relacional vai apresentar uma dificuldade, não é? Porque justamente o que uma está maior dificuldade. Uhum, exatamente, né? O que está impedido nessa pessoa que está dentro do espectro do autismo é justamente a capacidade de interagir com o outro. uhum, Então, a gente poderia dizer, assim, normalmente não se faz essa ligação, né? Mas a gente uhum, poderia dizer uma pessoa que tem uma capacidade relacional reduzida por uma questão neurobiológica, que é como eu uhum, entendo o autismo. sim. Mas vamos trabalhar assim, as pessoas geralmente pensam que uma criança especial é uma criança ou que tem síndrome de Down, vamos chamar assim, não é mais assim que se usa, mas a maioria das pessoas conhece por esse termo, ou tem alguma uma deficiência mental, que também não é um termo que se usa, né? Mas a gente vai esclarecer isso. Quais são os tipos de situações, né, que as crianças podem estar sendo entendidas como crianças especiais, fora da curva da normalidade, que a psicopedagogia trabalha, Aline.
Então, crianças com síndrome de Down e quase qualquer outra síndrome genética estão dentro do grande grupo de deficiência mental, Uhum. ou déficit cognitivo, ou déficit intelectual, enfim, o nome muda um pouquinho, né, de acordo com o locutor, mas o que a gente quer dizer é que tem algum grau de rebaixamento cognitivo. Então, Uhum. quase todas as síndromes genéticas, elas acometem aquela pessoa de algum grau de retardo mental, né? Uhum. Ou déficit cognitivo, né? Assim, retardo mental é uma terminologia que choca, né? É uma terminologia forte, as pessoas evitam usar esse termo, né? Uhum. Porque vem como pejorativo, enfim, né? Mas o que a gente quer dizer é que existe um rebaixamento cognitivo ali. Então, Uhum. a síndrome de Down, assim como síndrome de West, síndrome de Williams, a miada do gato, enfim, quase todas as síndromes genéticas têm algum grau de comprometimento da inteligência e estão dentro desse grande grupo de deficiência mental, que é, Só, só- como eu só- costumo chamar, não fui eu que pensei esse termo, obviamente, eu até gostaria, mas é da Cláudia Werneck, que é uma jornalista, né, que escreve, que fala sobre inclusão e igualdade, equidade, enfim. Ela fala que a deficiência mental é o nó da inclusão. É a mais difícil de ser incluída porque a gente tem que medir inteligência. E medir inteligência é muito difícil, como a gente começou falando Estava aqui, né? conversando. É só para esclarecer, porque às vezes a gente, como psicóloga, usa a palavra cognição e para nós é muito claro o que isso significa, mas para o senso comum, as pessoas que não são da nossa área, às vezes não sabem o que é a cognição. A cognição muitas vezes pode ser usada como sinônimo de capacidade de inteligência, né? Sim, A capacidade de exatamente. aprendizagem. Então, essa pessoa com uma Exatamente. boa cognição é uma boa capacidade de aprendizagem, tem né, um bom processo de pensamento. Então, só para as pessoas poderem ter essa elucidação, né? Bom esclarecer isso mesmo. Então, esse seria um primeiro grupo, né, que faz Uhum, parte da educação especial, seria o grupo das pessoas com rebaixamento cognitivo ou deficiência mental. Um segundo grupo é os surdos, né, uhum, porque eles têm uma deficiência de audição, obviamente, que pode ser total, no caso de realmente não conseguir sequer usar um aparelho de amplificação que amplifique o que há, né? uhum, E pode ser só uma deficiência auditiva quando esse aparelho ajuda num nível que ele é capaz de ouvir a voz humana. A medida uhum, é essa, né? Um uhum, aparelho de amplificação, ele funciona, ele é eficiente quando ele amplifica o resíduo que existe de audição a ponto da pessoa ouvir a voz humana. Isso uhum, não é o mais comum que acontece, né, nos casos de surdez congênita. Em geral, quando existe uma surdez congênita, ela é grave ou profunda, ou seja, não vai resolver com prótese auditiva. É muito uhum, importante também falar isso porque as pessoas têm uma ideia de que colocar um aparelho vai resolver o problema da criança surda, né? E não vai. Só vai resolver se ela tiver uma surdez moderada ou leve. Se ela tiver uma Deixa- surdez mais grave do que isso, não vai resolver. Então, nesses casos, ela vai precisar de língua de sinais. tá, só para poder te dar um retorno, né? Uma pessoa perguntou se a gente pode falar de TDAH também. Onde ela se enquadra e se Não isso está é. dentro da educação especial. A gente pode falar, mas não está Uhum, dentro da educação especial. Eu vou acabar de falar dos grupos que isso, estão dentro da educação especial e depois eu falo um pouquinho de TDAH. tá certo. Bom, então, deficiência mental, surdez, cegueira e baixa visão, né, que é uma Uhum, outra deficiência sensorial também muito importante, que coloca essas crianças que têm cegueira total ou rebaixamento de visão dentro desse grupo. E por que uhum, dentro desse grupo? Porque precisa de adaptação e precisa de algo especial. Por isso estão, né, dentro da educação especial. Altas habilidades, que a gente já falou aqui, né? Por mais uhum, contraditório que isso pareça,
Mas por que que uma criança com alta habilidade faz parte da educação especial? Porque ela precisa de suplemento, né? Então, Uhum, não é aquela criança que precisa de adaptação curricular para simplificar o conteúdo, mas é o contrário, ela precisa de adaptação curricular para complexificar o conteúdo, para uhum, suplementar o conteúdo. Por quê? Porque senão ela vai se desinteressar pela escola. Então, a escola uhum, precisa fazer com que essa criança queira estar ali, né? Para que ela não comece a zoar, para que ela não comece a fazer coisas que vão desestabilizar aquele grupo também, né? uhum, E por fim, crianças com autismo, né? Que são o quinto grupo, que fazem parte, né? Da quinta modalidade de deficiência que está dentro do grupo, do grande grupo, né, o grande guarda-chuva da educação especial. Então, todos esses cinco grupos precisam de algo que é especial. E aí a gente uhum, tem que fazer outra live em outro dia para falar sobre cada um desses grupos e qual é, claro, na minha visão, né, porque isso é uhum, controverso, como quase tudo em educação, mas na minha visão, qual seria então a necessidade que cada um desses grupos tem, né? uhum, Então, é, por que que TDAH, e aí respondendo, né, a pessoa que uhum, nos perguntou, por que que o TDAH não está dentro de nenhum desses cinco grupos? Porque ele pressupõe inteligência normal. Por uhum, quê? Porque se eu chego à conclusão que uma criança que tem hiperatividade, que apresenta, né, esse sintoma, hiperatividade, não senta, não consegue focar, né, não consegue se manter num ambiente em que outras crianças já conseguem, né, se autorregular, enfim. Se eu avalio a inteligência dela e constato que ela tem rebaixamento de inteligência, eu não posso afirmar que ela não aprende porque ela tem TDAH. Eu tenho que considerar como diagnóstico de base o rebaixamento cognitivo, porque isso é anterior à motilidade e à psicomotricidade dela. uhum. Fica claro dessa forma? Acho que sim. Então, o TDAH, ele pressupõe inteligência normal ou acima do normal. Uma pessoa que tem como diagnóstico de base o TDAH, você pode fazer o exame, o teste de avaliação cognitiva dela. Ela vai apresentar inteligência normal ou acima do normal. Em geral, Uhum, acima do normal. E é isso que muitas vezes causa esse desconforto com a criança com TDAH, porque ela parece não estar ali, mas ao final do dia, quando você pergunta para ela, ela sabe, né? uhum, Se você fizer outra forma de avaliação que não aquela formal, né, sumativa, né, como se diz aqui, né, avaliativa em número, ela vai ser capaz de te dizer aquele conteúdo. Então uhum. a gente entende que ela aprende, só que ela tem outras questões que a fazem parecer diferente, de novo, da norma. Eu acho que isso seria uma coisa, é interessante ela ter trazido isso, né? Porque eu acredito que os pais com filhos com TDAH, os pais com filho com deficiência física, né? Dificuldade de mobilidade para caminhar ou para se movimentar, os cadeirantes e ou outras, né, que às vezes não estão enquadrados na educação especial, né, não são tidos, né, como crianças especiais, causam em seus pais, né, o mesmo sentimento das famílias que têm o diagnóstico de crianças especiais. Porque eles têm que lidar com alguma coisa que foge da norma. Isso é interessante, não é? Porque a norma a gente está acostumado, a normalidade ou a norma as pessoas estão acostumadas a lidar. Mas quando tem um caso que foge da norma, uma criança que exige uma atenção, um cuidado ou uma ação diferente, causa uma dificuldade para os pais, né? E também para as escolas. Eu mesmo tenho um caso de uma criança que é cadeirante e ela sofre muito bullying na escola. É difícil para ela poder acompanhar todas as situações e não há nenhuma dificuldade cognitiva de inteligência, não há nenhum comprometimento emocional mais grave, a não ser a situação que ela vive. E os pais acabam vivendo essa situação também com ela, né? E eu acredito que os pais de TDAH, apesar de não serem deste grupo, também devem passar pela mesma coisa que um pai e uma mãe que tem um diagnóstico de uma criança especial, né?
Você... Exatamente. E Pois é. veja, existe um não conformismo, entende, com essa criança, né? Porque Uhum, ela é tão capaz, ela é tão inteligente, por que ela não consegue, né? E por uhum, não entender esse motivo, isso causa uma estranheza nas pessoas, né? E uma dúvida sobre o diagnóstico, dúvida sobre a criação que essa família dá para essa criança, né? Muitas uhum, vezes a responsabilização dos pais em uhum, cuidar daquela criança daquela forma, entende? Então, uhum, e isso acontece com disléxicos também, né? uhum, Disléxicos, da mesma forma como eu falei, dos casos de TDAH, né? Disléxicos pressupõem inteligência normal ou acima da média. Ele uhum, só tem um problema de grafema e fonema. A única uhum, dificuldade que uma pessoa com dislexia tem é de compreender da forma como nós, que não somos disléxicos, entende que o som daquela letra, né, do B, né, o som do B é esse som, B. E se eu viro o B, né, na letra script, né, se eu viro o B de lado, ele vira um D. E aí muda o som. Então, a dificuldade que um disléxico tem é de colar esse grafema a esse fonema de uma forma inequívoca, né? O B não uhum, pode ter som de D, porque se ele tiver, ele muda, né, toda a uhum, nossa forma de usar a letra, as letras, né? Esse é o único problema, né? Ele já foi pesquisado e chegaram à conclusão que existe um funcionamento específico do cérebro para a identificação de grafemas e fonemas. E isso estaria uhum, na base desse problema da dislexia. Mas essa criança não tem nenhum problema para aprender. Se uhum. a nossa cultura fosse uma cultura oral, né, se fosse uma cultura Sim. de registro oral, ela não teria nenhum problema para aprender. E aí Uhum, eu faço uma menção aqui a um filme que a maioria de vocês já devem ter assistido, estou meio chovendo no molhado, mas ele é maravilhoso, que se chama Como Estrelas na Terra, que é um filme sobre um caso de um menino com dislexia, conduzido, é feito por Bollywood, então tem toda aquela questão da Índia, né, e da cultura, enfim, da música, é um filme muito bonito, e em algum momento o filme esclarece para os espectadores que o professor também era um professor disléxico. Então ele uhum, começa a tentar ajudar esse aluno através da experiência que ele viveu de preconceito, de exclusão, né, e de ser considerado uma criança incapaz, assim como está acontecendo com aquele menino naquela ocasião. Então, é um filme muito correto, é um filme que deve ter tido um laboratório muito importante, né, que foi feito ali, porque é um filme conceitualmente muito correto e mostra uhum. exatamente o estigma que a dislexia traz. Porque aprender a ler e escrever não é a vida daquela criança, mas passa a ser visto como a vida daquela criança, e por isso ela é condenada, né? E eu vou parar de falar do filme, senão daqui a pouco eu dou todos os spoilers Os aqui. Eu amo spoilers. esse filme, é muito bom. Mas olha, a Fábio trouxe uma questão que eu gostaria de abordar. Ela disse assim, ó, pior do que qualquer deficiência é o olhar de susto sem o acolhimento, né? Não é só o olhar dos pais, a gente pode falar das famílias agora, como é que elas recebem esse diagnóstico, esta criança diferente, as especiais e as diferentes, né? E como é que a sociedade trata mesmo. Porque, agora dando um spoiler também, assim, a maior dificuldade, às vezes, não é a diferença ou as dificuldades que essa criança tem, seja TDAH, seja uma disfunção cognitiva ou física, não é? Mas é a forma como a família e a sociedade lida com isso. É como se a gente não pudesse viver com alguém fora da norma, né? Fora da norma, não é? E aí acaba piorando. Então, como é que as famílias geralmente lidam quando elas têm uma criança que é diferente, né, da norma? Eu penso que não tem uma resposta única para essa pergunta, Andréia, porque lidam como podem, né? Eu diria Uhum, assim. Algumas
abraçam a causa e viram militantes da causa, né? E esse processo é lindo de se ver, né? É lindo Uhum. quando eu vejo uma família que entendeu, Uhum. acolheu aquela criança e vira uma família militante, vira uma família que vai lutar pelos direitos daquela criança e daquela causa, enfim, né? E Uhum. tem famílias que não conseguem viver isso, né? Que vivem o luto daquele filho ideal, né? A gente Uhum. falava disso outro dia, não é? Vivem o Uhum. luto com muita dor, né? Daquele filho ideal que estava na ideia, né? Que estava na Uhum. imaginação daquele pai, daquela mãe, e não conseguem lidar com o filho real. Tem uma Uhum. situação que eu vivi há muitos anos lá em Caxias, no século passado, né? Lá em Caxias, quando eu era psicóloga educacional, que uma mãe chegou com uma criança com paralisia cerebral grave e ela na anamnese dizia para mim assim: eu fiz tudo certo. Eu fiz o pré-natal, eu tomei todos os remédios, eu me certifiquei de que estava tudo bem sempre. Eu fui em todas as consultas, eu tenho a minha carteirinha do SUS para provar isso. Ela fez tudo certo, mas na hora de ter o bebê, ela não conseguiu internação. Então ela Uhum. foi rodando de uma maternidade em outra, passou do tempo e aquele bebê teve uma paralisia cerebral causada por falta de Uhum. oxigenação no cérebro e ficou com uma lesão muito extensa e muito grave, Uhum. né? E ela Uhum. dizia isso para mim e chorava muito, era muito emocionada, né? Óbvio, ela Sim, estava vivendo a perda, né? A sim, perda daquele do filho filho ideal ideal. que eu estava Uhum. falando. E ela dizia assim: eu não queria esse filho, eu queria um filho, o filho que eu cuidei para ter, né? Uhum. E ela Uhum. se ressentia muito de estar dizendo isso para mim, né? Com muita culpa, com muito choro. E eu acolhi essa mãe e disse para ela: que bom que você pode dizer isso para mim, né? Porque tem Uhum. muitas mães que não podem, que não conseguem jamais dizer isso, né? Que não conseguem Uhum. jamais viver esse luto. Então fica uma questão mal resolvida, literalmente, É, né? Fica uma questão é. muito mal resolvida e aí essa mãe fica ambígua porque ela quer cuidar, mas ela se ressente daquilo que aconteceu, entende? Então é muito Uhum. difícil viver nessa dúvida, né? E aquela mãe não, ela estava consciente, eu sei que vai ser muito difícil, né? E ela no final Uhum. das contas falou, mas eu vou arregaçar a manga e vou trabalhar por ele, né? Uhum. Então, no Uhum. final das contas, é isso. Então, cada família tem o seu processo, né? Isso Tem. tem a ver com as suas expectativas e tem a ver com a sua tolerância, né? Quanto mais tolerante é essa família, melhor ela vai poder fazer esse luto e acolher essa criança. E o contrário, infelizmente, também é verdadeiro. O que eu percebo na minha experiência clínica, assim, de aconselhamento de famílias que vêm me buscar porque tem uma criança diferente, uma criança especial, não é? Primeiro é esse luto não vivido, porque é luto também, né? Por essa expectativa do filho, pela culpa de achar que, como ela disse, de ter feito alguma coisa errada, de não estar, né? De ter contribuído para essa doença do filho, seja ela genética ou não. E uma outra questão que me chama muito a atenção é que alguns pais acabam protegendo em demasia esse filho, porque eles sabem, né, por experiência, que essa criança vai sofrer bullying muitas vezes, vai sofrer esse rechaço, essa exclusão pela sociedade. Às vezes ela já vive isso dentro da própria família, né, com os tios, avós, primos, vizinhos. Daí na escola às vezes fica mais difícil e às vezes tentando proteger esta criança, né? Ela retira essa criança desse convívio familiar ou social, protege em demasia, e isso atrapalha muito o desenvolvimento da criança, porque ela acaba sendo uma criança numa redoma, e vai ser um adulto infantilizado, um adulto criança, que vai ter muita dificuldade de lidar com sua vida, né? Com as suas dificuldades. Eu não sei se tu concorda comigo ou se tu também tem alguma Sem experiência dúvida, nesse lado. sem dúvida. Uma, uma imagem que é muito representativa disso é quando a gente tem um adulto com deficiência mental Uhum, que, por exemplo, fica uma vida inteira na classe de alfabetização, uhum, entende?
porque não vai aprender a ler e a escrever. E não vai aprender a ler e a escrever não é porque o método está errado, não é porque a professora não é boa o suficiente, não é porque a escola não sabe fazer, não é. É porque existe um impedimento orgânico para que ela aprenda a ler e escrever. Ler e escrever são habilidades formais muito complexas. A gente que é considerado normal, a gente não se dá conta disso. Porque Uhum. aprender a ler e escrever, para quem não tem dificuldade cognitiva, é um processo natural e linear. Eu penso, eu falo, eu escrevo, eu leio. Isso Uhum. um processo contínuo, vamos dizer assim. Isso não acontece com a pessoa com deficiência mental. Ela pensa, Uhum. ela fala com alguma dificuldade, né? Dificuldade de Uhum. compreensão, dificuldade de articulação, dificuldade de reunir palavras num todo que faça sentido, enfim. Mas ela é capaz de falar. Mas escrever é uma outra história. Ler Uhum. é uma outra história, né? Demanda ensino sistemático. Não é como falar. Falar a gente aprende falando. Matemática, matemática é outra questão também, né? Ainda outra questão, né? Tão complexa quanto a leitura e a escrita, né? Então, quando a gente vê que uma criança com deficiência mental cresce e ela não aprende a ler e escrever, é comum, isso não é incomum, não estou falando de um caso raro, né? É Uhum. comum essa criança ficar retida, essa criança que não é mais criança, né? Já cresceu, é Uhum. um adolescente, Uhum. é um adulto às vezes, mas fica retida em espaços de tentativa de alfabetização. Uhum. E com E aí uma isso, ela é frustração enorme. tratada como uma criança Uhum. que está em fase de aprender a ler e escrever. Então, uma Sim. imagem muito icônica disso é o adulto que, por exemplo, frequenta não uma escola regular, porque na escola regular existe um tratamento diferenciado, né? Na escola regular, a Uhum. criança com deficiência mental, ela ingressa junto com o seu grupo de origem. O que isso quer dizer? Uhum. Ela entra com 6 anos no primeiro ano, né? Tanto Uhum. aí no Brasil quanto aqui também. Então, se Uhum. ela entra com 6 anos no primeiro ano, ela vai seguir com o grupo dela de origem, Uhum. por idade. Uhum. E não vai acontecer, ou pelo menos não deve acontecer, em hipótese alguma, que ela fique retida, né? Uhum. Porque, enfim, porque não faz sentido, né? Acho que a Sim, gente não, sim. né? Então, isso não acontece no ensino regular, mas acontece em entidades filantrópicas, por exemplo, acontece em entidades beneficentes que trabalham com educação especial. Não vamos citar nomes aqui, tá? Com todo Uhum. respeito ao trabalho que elas fazem, mas, enfim, né? A gente precisa falar. Então, acontece de adultos estarem na alfabetização e usarem uniforme e merendeira e mochila de criança, entende? E Uhum. penteado, né? Se eu estou falando de uma menina, de uma moça, de uma mulher. Então, esse é um processo de infantilização muito importante que a escolaridade, por se manter naquele lugar, não ajuda essas famílias a fazerem esse crescimento dessa pessoa. Eu vou ler alguns comentários. A doutora Gil Terra disse,